Boa noite, querido povo, como é que vocês estão? É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos aqui em família, pena que de novo sem vocês, mas vai chegar a oportunidade de estarmos novamente todos juntos no templo, em grupos caseiros, reunidos para louvar o nosso Deus. Mas nós queremos também, cada um na sua casa, ter esse momento de culto, de louvar o nosso Deus, e eu saúdo vocês nessa noite, nesse domingo que Deus nos dá, com a palavra do Salmo 16:1, que o Davi vai fazer a leitura para nós. Proteja-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Proteja-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Queremos pedir a proteção de Deus também nesta noite, porque Ele é nosso refúgio e fortaleza, conforme já fala o outro Salmo. Socorro bem presente também no momento de angústia, de tribulação, e que esses momentos que estamos vivendo, que às vezes não sabemos direito, não sabemos ao certo como reagir, que Deus possa nos dar a força. Por isso, é importante esse tempo também para louvar, para falar com o nosso Deus e para deixar que Ele também fale conosco. E assim nós queremos, então, convidar vocês para, juntamente conosco, cantar esse hino tão conhecido que foi o tema da pregação do domingo passado: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez nós podemos nos encontrar desta forma para a meditação da palavra do Senhor. E no culto, nos lares que acontecem em muitos lugares, eu acho isso fantástico, que nós temos esta ferramenta neste mesmo horário, em muitas casas, em muitos lares, em Ituporanga, em outras cidades do nosso estado, estamos reunidos para este momento de culto, de adoração, de reflexão, de oração. Que bom que você pode estar conosco. No domingo passado, nós meditamos sobre aquela passagem onde Jesus nos fala para não vivermos ansiosos e preocupados. Passou mais uma semana. As notícias não são ainda as melhores. Continua-se falando muito sobre epidemia, sobre os cuidados que precisamos tomar, sobre pessoas infectadas, pessoas que estão perdendo a vida. Fala-se também da crise que está se desenhando. Então, de fato, a preocupação ela continua. Mas vamos nos lembrar do que foi comentado, do que nós refletimos naquela oportunidade. Faça da sua preocupação a sua oração e descanse no cuidado do Senhor. Hoje nós estamos vivendo um novo momento também no calendário cristão. Hoje é domingo de Ramos, o dia em que nós lembramos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hoje começamos a Semana Santa. Estamos vivendo então nos próximos dias esse período em que vamos refletir sobre o sofrimento de Cristo,
sua morte, sua vitória sobre a morte, sua ressurreição. Então eu quero convidar você para pegar sua Bíblia também, junto com sua família, e vamos ouvir agora, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, do Evangelho de Mateus, capítulo 21, os versículos 1 até 11. E a Lilian então vai também nos conduzir neste momento de leitura da passagem bíblica. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre esses Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, como eu havia dito antes, estamos iniciando a Semana Santa. E a Semana Santa começa com essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É uma semana decisiva na história do nosso Salvador. Jesus sabia que retornar a Jerusalém era perigoso, porque havia inimigos, ali estavam as autoridades que não estavam nem um pouco contentes com os ensinos de Jesus, não estavam contentes com a reação das pessoas a esses ensinos do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor sabia da sua missão, então, mesmo correndo riscos, ele foi a Jerusalém. O que me chama a atenção aqui nesse texto que nós acabamos de ler, além de todo aquele aglomerado de pessoas, fosse nos dias de hoje até isso seria complicado, não é mesmo? Mas além de reunir muitas pessoas para receber Jesus de forma festiva, estendendo ramos e mantos para sinalizar dessa maneira que recebiam Jesus como sua esperança, como seu rei. Mas eu gostaria de destacar aqui o verso 9, onde está escrito: a multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A palavra Hosana, a gente costuma trazer essa palavra em nossos cânticos, em nossos hinos. O que significa esta palavra? É um termo que vem do hebraico e significa salva-nos. Aliás, essa forma como Jesus foi recebido ali em Jerusalém, essa espécie de cântico que as pessoas entoaram quando o Filho de Deus entrou na cidade, é uma referência ao Salmo 118, os versículos 25 e 26. Você pode depois também abrir a sua Bíblia e olhar no Salmo 118, os versículos 25 e 26. E ali nós encontramos essa expressão, Hosana, que significa salva-nos. O Salmo 118 é um salmo de gratidão a Deus por salvação. Interessante porque os judeus cantavam este salmo. É isso, eles cantavam, era um hino dos judeus entoado
em suas festas religiosas para lembrar da bondade de Deus. Assim, o significado de Hosana foi mudando de um pedido por salvação para ser uma expressão de gratidão pela salvação que estava chegando. No caso de Jesus, quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém, esse era o significado. A salvação estava chegando, pois a salvação está em Cristo, a salvação é Cristo Jesus. Quando ele entrou em Jerusalém, ele estava principiando todo esse processo que culminou com a sua crucificação e depois com a sua ressurreição, como nós queremos lembrar nesta Semana Santa. Como cristãos, é importante que a gente sempre declare, recorde que Jesus é Hosana. Ele nos salva. Essa expressão salva-nos, ela precisa ter aqui, vamos dizer assim, duas percepções diferentes. Não é apenas uma salvação dos problemas, das dificuldades, das lutas que nós estamos enfrentando agora, neste momento ou nestes dias. Com certeza também é. Deus, ele se importa com a nossa vida. Deus, ele percebe o que nós estamos vivendo e sentindo, o que você está sentindo, o que você está passando, você, sua família, eu, minha família e todas as famílias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E quando nós clamamos Hosana, nesse sentido de ser uma oração, um pedido, salva-nos, Deus, também estamos colocando nossas dores, nossas dificuldades, nossos temores, nosso sofrimento diante de Deus e estamos dizendo, Deus, liberta-nos, salva-nos desse sofrimento. Salva-nos agora, tem misericórdia de pessoas, de famílias que estão enfrentando a dor desta enfermidade. Salva as nações, salva as cidades, Senhor, dessa situação tão difícil que nós estamos vivendo. Mas, queridos e queridas, não é apenas isso. Quando se fala em salvação, nós temos que entender que há algo muito maior em jogo. Nós temos que compreender que há uma situação muito mais difícil da qual nós precisamos ser salvos e libertos, que tem a ver com uma palavra que não se quer mais falar nos dias de hoje, com a palavra pecado. É disto, essencialmente, que nós precisamos ser salvos. O que é o pecado? Bom, se fala tanto do vírus, do coronavírus, Covid-19, mas nós poderíamos fazer aqui uma comparação com o pecado como um vírus que contaminou toda a humanidade, desde o princípio. Quando Deus criou o ser humano e os colocou lá no jardim do Éden, o ser humano não estava contaminado com esse vírus. No entanto, Adão e Eva, eles estavam em plena comunhão com Deus naquele jardim. Viviam na presença do Senhor. Deus mesmo estava com eles todos os dias. Havia uma comunhão perfeita, bonita, íntima, como nós precisamos e como Deus queria. Mas Deus não poderia impor isso ao ser humano, porque Deus é amor. Amor não se impõe. Deus queria que também Adão e Eva, os primeiros humanos, escolhessem amar tão somente ao Senhor. E por essa razão, Deus lhes deu a oportunidade de tomarem essa decisão. Havia naquele jardim uma árvore cujo fruto eles não deveriam comer, que lhes daria o conhecimento do bem e do mal. Ora, o bem eles já conheciam, pois eles estavam na presença do bem, na presença de Deus. E Deus havia dito a eles que se comessem daquele fruto, certamente eles conheceriam o mal, certamente eles morreriam. Não se sabe quanto tempo Adão e Eva viveram nessa comunhão bonita com Deus. O que se sabe pela história registrada em Gênesis
é que num determinado momento Adão e Eva foram seduzidos por aquela voz através da serpente, foram enganados. E ao invés de confiar no que Deus lhes tinha dito e de tomar a decisão de amar e obedecer a este Deus, deram ouvidos àquela voz estranha. Foram enganados, se deixaram enganar, comeram daquele fruto, desobedecendo ao Senhor, não confiando plenamente no Criador. Quando isso aconteceu, foram contaminados pelo vírus do pecado. Assim como está se procurando hoje uma vacina contra o coronavírus, o ser humano também precisa de uma vacina que o cure do pecado e das consequências do pecado. Deus havia dito, se comerem deste fruto, certamente morrerão. Foi o que aconteceu. Desde então a morte entrou no mundo. Queridos, não era para ser assim. Mas por causa da desobediência da humanidade, hoje vivemos essas consequências do pecado. Entrou a morte e a morte em níveis diferentes. Temos a morte física, aquele último suspiro do ser humano. Temos a morte espiritual, porque nós estamos totalmente desconectados de Deus. E essa morte ela é eterna, é para sempre. Essa é a consequência do vírus chamado pecado. E nós não temos o que fazer. O ser humano até tenta. O ser humano pensa assim, bom, eu posso me livrar desse vírus, posso me livrar do pecado sendo uma pessoa religiosa. No entanto, a religiosidade não nos salva do pecado. Nem mesmo as nossas boas intenções ou as nossas boas obras, por mais que elas sejam interessantes e válidas para o convívio como sociedade, mas elas não têm o poder de nos salvar desse vírus do pecado. Deus, no entanto, por nos amar, porque continua amando o ser humano, ele providenciou a cura para o vírus do pecado. Ao enviar o seu Filho Jesus Cristo neste mundo, Jesus que nasceu sem pecado, nasceu no poder do Espírito Santo da Virgem Maria, este Jesus que viveu sem pecados, ele foi tentado como Adão e Eva, como eu e você, mas ele não se deixou vencer pelo pecado. Este Jesus, cujo sangue não tem o vírus do pecado, é o único que pode salvar. Por isso, hosana nas alturas. Por isso, nós podemos também hoje cantar como o povo cantou lá nas ruas de Jerusalém, hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Porque Jesus veio sim para nos trazer salvação. Queridos e queridas, Ele quer cuidar de mim e de você nas dificuldades que nós passamos. Por isso é que nós podemos fazer das nossas preocupações a nossa oração, porque temos alguém que nos ouve, porque temos alguém que nos ama, porque temos alguém que se importa conosco. Mas é muito mais do que isso. Precisamos conhecer a nossa situação e saber dessa enfermidade diante da qual não há o que nós possamos fazer. Só há aquilo que já foi feito por Jesus. Ele veio, ele pagou na cruz pelos nossos pecados. Seu sangue sem pecado traz agora cura para nós que temos um sangue marcado pelo vírus do pecado. Hosana ao filho de Davi. Essa é a canção que nós entoamos neste domingo de Ramos. E nesses tempos difíceis, nesses tempos de coronavírus, nesses tempos de apreensão, lembremos-nos que Ele nos salva, que Ele é misericordioso, que Ele cuida de nós. Mas acima de tudo, lembremos-nos sempre que só em Cristo Jesus, eu e você, podemos encontrar a salvação diante desse vírus chamado pecado. E quando nós encontramos Jesus, ou melhor, Ele é que nos encontra, mas quando nós o recebemos como Senhor, Salvador, cremos neste Jesus, nos tornamos discípulos deste Jesus, recebemos então essa salvação, recebemos esse perdão, recebemos com isso também aquilo que Deus tinha planejado desde o início,
vida para sempre, uma vida com Deus na eternidade. Quero convidar você para estar orando também nesta noite, clamando ao Senhor pelo seu cuidado, clamando ao nosso Deus para que esteja nos trazendo salvação, tanto desses momentos difíceis que vivemos, como também a salvação eterna que nós encontramos em Cristo Jesus. Convido vocês para juntos nós cantarmos. Nós queremos então agora junto com vocês entoarmos um cântico que nos lembra quem Jesus é, nosso Senhor, aquele que nos dá nova vida, aquele que nos salva do pecado. Por isso, hosana ao Filho de Davi. Convidamos você para cantar Jesus Tu És, é bem conhecido. Jesus, Tu és a pessoa mais importante neste lugar. Jesus, Tu és a pessoa mais importante neste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és aquele que minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és aquele que minha vida mudou. Jesus, Tu és a pessoa mais importante no meu viver. Jesus, Tu és a pessoa mais importante do meu viver. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és aquele que minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és aquele que minha vida mudou. Nós queremos, assim como família também, você com sua família, cada lar, chegar diante desse Deus por meio de Jesus em oração. Convido você então a orar junto conosco. Santo Eterno Deus e Pai, nós queremos Te louvar e agradecer por mais esse domingo que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Deus, por Tua palavra. E, Senhor amado, que de fato cada um de nós reconheça, ó Deus, que precisa de Jesus. Porque Ele é o único, ó Deus, que pode também nos limpar de todo o nosso pecado, nos purificar de toda injustiça. Ele é o único que pode dar significado para a nossa vida, ó Pai. Amém. E por isso nós Te louvamos, porque o Senhor enviou Teu Filho. E por essa semana, ó Deus, onde lembramos especialmente de que Ele morreu por nós, ó Deus, morreu em nosso lugar, mas morreu também por nós, por todos os nossos pecados. Nos deu a vida eterna, ó Deus, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, ó Deus. Pai querido, e por isso nós queremos interceder por todas as famílias, Senhor amado, que o Senhor esteja cuidando, sustentando. Pai amado, nos ajuda a colocar a esperança em Ti. E por isso, Senhor, não deixa faltar o pão de cada dia, de cada família, Senhor amado, que possam ter com que se alimentar, com que se vestir, onde dormir. Pai amado, guarda também cada família que está às vezes até angustiada, Senhor amado, ansioso, ó Deus, ajuda cada família também, cada pessoa a fazer da sua preocupação a oração, como já fomos ensinados na semana passada. Mas nos ajuda também a dar glórias a Ti, ó Deus, a Te louvar pela salvação em Cristo Jesus, porque nós já sabemos, ó Deus, que Ele pagou tudo por nós, ó Pai. E por isso nós podemos chegar diante de Deus nessa oração. Por isso nós podemos dizer que o Senhor é nosso refúgio, ó Deus, e queremos nos refugiar em Ti todos os dias da nossa vida. Por isso pedimos a Deus por essa semana, pedimos a Deus pelos governantes, Senhor amado. Te louvamos também pelas 12 horas de oração que nós tivemos mais esse domingo. Deus, obrigado por todos os joelhos dobrados, obrigado por cada oração, por cada pessoa
que também se dispôs a estar nesse momento falando contigo. E assim, ó Deus, nos ajuda a continuarmos. Queremos que as situações melhorem, ó Deus, mas melhorando também queremos continuar te buscando, continuar, ó Deus, falando contigo e colocando a nossa vida em tuas mãos. Pai querido, nós te agradecemos por tudo e pedimos por todas as famílias, por todas as pessoas, ó Deus, rogamos sobre eles as tuas bênçãos, a tua graça, a tua misericórdia, Deus, seja conosco em mais essa semana onde talvez não sabemos como vão ser ainda as decisões, enfim, mas ajuda, Senhor, ajuda também os profissionais que estão na saúde, ó Pai, tudo queremos colocar em tuas mãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Hosana ao Filho de Davi, hosana nas alturas. Que o nosso Deus, que é o Deus da salvação, abençoe sua vida e abençoe a sua família. Amém. Amém. Amém.